No livro A Política, de Aristóteles, que é uma obra complementar à Ética Nicômaca, ele afirma que o humano é um animal político. E em torno desse conceito que vão orbitar as ideias desse vídeo. Eu vou trazer exemplos concretos para mostrar que o homem abandona até o seu ofício para se manter político e como a imparcialidade é uma impossibilidade concreta e até um ato de covardia. E esse é um canal com temas adjacentes à saúde, então eu vou me restringir a esse campo nas minhas explicações. Primeiro, vamos falar de como o homem abandona algumas coisas para se manter político. Em 2017, tivemos o surto de febre amarela no país e em 2020, a pandemia de Covid. Nessas duas situações, um professor que eu acompanhei durante os 6 anos de faculdade e um dos maiores nomes de medicina tropical do país adotou posturas distintas. Em 2017, com a febre amarela, houve uma reunião a respeito das estratégias de vacinação aqui no Espírito Santo, e ele advogou que as vacinas deveriam ser distribuídas prioritariamente nos cinturões de Mata Atlântica, pois não ocorreria urbanização da doença, seria a passagem do mosquito silvestre para o Aedes aegypti. Ele afirmou que isso não aconteceria porque não há casas suficientes colonizadas com Aedes por aqui e entre outras coisas. Ele foi um voto vencido e a maior parte das vacinas foram distribuídas na capital, Vitória, já que os moradores da capital iam se revoltar com a política se eles não fossem a prioridade. Por fim, a doença não sofreu urbanização e nós falhamos em dar prioridade para as regiões mais afetadas com a forma silvestre da doença. Eu acabei de te mostrar que saúde e política são indissociáveis. E dizer que não gosta de política é dizer que não se importa com a saúde pública. Continuando. Esse mesmo professor, em 2020, no início da pandemia, fez posicionamentos negacionistas publicamente, que depois provaram mentiras, mas serviu de forte combustível para aqueles alinhados com ele politicamente, já que se trata de um nome muito influente. O mesmo indivíduo que advogou pelo certo em 2017 abandonou o seu ofício em 2020 para se manter um animal político, um animal social, um animal que se organiza dentro de um grupo. Eu acabei de te mostrar que quando o assunto é saúde, a política determina quem vive ou morre, como no caso da febre amarela e como no caso da pandemia de Covid. E eu não acho que consigo encontrar alguém que não concorde que a manutenção da vida é a nossa maior prioridade. O analfabetismo político criou a figura do isentão, um inútil, um covarde, que só se isenta pois não sofre diretamente com as pautas decididas. A isenção só existe para quem está de barriga cheia, porque se for para infringir miséria sobre aquela pessoa, ela com certeza não ficará isenta. Então, embora existam 3 opções, o sim, o não e a isenção, só existem 2 desfechos, o sim e o não. Para não dizer que sou só eu falando, eu vou ler um poema pequeno na íntegra aqui. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil? Da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Ponto final. No país com um dos maiores, se não o maior e mais abrangente sistema de saúde público do mundo, eu já mostrei nos exemplos anteriores que a política decide quem vive e quem morre. Em 2013 se popularizou a figura desagradável do isentão. Infelizmente, as pessoas foram à luta antes de se alfabetizarem politicamente. E essa criatura abominável vai reproduzir frases de efeito genéricas que não significam nada de fato, né? Não significam nada de fato, e confundir a discussão moral com a discussão política. A confusão da discussão moral como discussão política é algo que afasta a discussão dos problemas reais. Veja bem, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Você vai procurar saber as qualificações e referências do seu médico ou vai procurar descobrir para qual time ele torce? Na política, nós aceitamos explicações que não são aceitas em nenhum outro ramo da vida.
a política quase se confunde com algo espiritual ou religioso, pois eu tenho certeza que hoje em dia nem o mais santo dos homens acreditaria que a mulher dele ficou grávida sendo virgem. Então, na política, o discurso e o debate vai se esvaziando por pautas morais, como, por exemplo, ser contra a corrupção. Não existe uma passeata na rua falando somos a favor da corrupção, queremos mais corrupção, procuro político corrupto. Mesmo assim, dentro de uma discussão política, as pessoas se dão por satisfeitas em falar que são contra a corrupção. É aquele discurso com eu vou acabar com tudo isso que tá aí. Enquanto isso, as outras pautas, as pautas políticas reais, os planos de governo, as metas serem atingidos, se tornam objetos secundários de discussão, sendo que esse é o real propósito político. Eu estou dizendo que na política nós temos que nos comprometer, nós temos que tomar um lado. E ao me comprometer, fazendo um diagnóstico, eu tive que me alfabetizar para isso. Então, para me comprometer com um lado político, eu tenho que me alfabetizar para isso. Eu tenho que conhecer os pilares da política e ver qual modelo de mundo é minha prioridade. E a partir daí, quais são as atitudes concretas para se atingir esse modelo. Eu tinha um professor que perguntava, o que é isso? E quando alguém dizia, acho que é tal coisa, ele se irritava. Acha não. Você tem que se comprometer. E forçar o comprometimento é uma maneira de forçar que você esteja preparado para aquele momento. A única maneira de se preparar para o momento é com horas bundas prévias, estudando. Mas, na política, eu acabei de falar que nós aceitamos comportamentos místicos. Como se você fosse entender de política sem nunca ter se debruçado sobre o assunto. Ninguém vai falar... Na verdade, alguém pode até falar, né? Eu sei fazer a planta elétrica desse prédio aqui, sem nunca ter visto uma planta elétrica, sem nunca ter estudado sobre aquilo. E por mais que essa pessoa fale isso, a gente não vai levar essa pessoa a sério. Mas na política, não. Na política, alguém pode falar algo extremamente superficial, as pessoas aceitam isso, não levam em consideração o conhecimento prévio e algumas ainda vão reproduzir essas informações adiante. O Lenin, como eu também disse, em 1905, falou que a imparcialidade é sempre aparente. A neutralidade é um apoio tácito àquele que domina. Por exemplo, político X está canetando o corte do orçamento para vacinação no meu estado. E eu vou às ruas protestar contra. É uma luta, eu, contra ele, o político, que domina, detém o poder nesse contexto. Se você se mantém isento, você está contribuindo para o corte no orçamento da vacinação. Pois quem quer cortar é o mesmo que domina. A gente pode estender esse exercício lógico para qualquer luta de classe ou qualquer relação entre quem tem o poder e quem é subjugado. Quando você se isenta numa situação de conflito entre quem tem o poder e quem é subjugado, você é a favor de quem tem o poder. Ou seja, é um acordo tácito àquele que domina. Vamos amarrar o que foi dito com um trecho de Lenin. A indiferença política não é outra coisa senão a saciedade política. Aquele que está farto é indiferente e insensível diante do problema do pão de cada dia. Porém, o faminto será sempre um homem de partido nessa questão. A indiferença e insensibilidade de uma pessoa diante do problema do pão de cada dia não significa que não necessite do pão, mas que o tem sempre garantido, que nunca precisa dele, que se acomodou bem no partido daqueles que já estão empanturrados, o partido dos que dominam, o partido dos exploradores. Lenin acaba se estendendo. O sem-partidarismo na sociedade burguesa é apenas a expressão hipócrita, encoberta, passiva do fato de se pertencer ao partido dos saciados, o partido dos dominantes, ao partido dos exploradores. Em 1934, o Brasil adotou a jornada de trabalho de 8 horas diárias para estimular o consumo. Na época, foi noticiado que a economia brasileira ia quebrar. Outro momento que todo mundo viu no ensino médio, que noticiaram que a economia ia quebrar, foi na abolição da escravatura. Hoje, advogar pelo fim da escala 6x1 é advogar pela saúde? Advogar pelo aumento da licença paternidade é advogar pela saúde? Para diminuir a sobrecarga da mulher na jornada tripla aí de trabalho? O problema de habitação no Brasil, sendo que em São Paulo existem mais imóveis desocupados do que moradores de rua, e a Constituição obriga que o imóvel cumpra sua função social,
é advogar pela saúde? Advogar pelo fim ou zerar impostos da cesta básica é advogar pela saúde? Advogar pelo fim das bets é advogar pela saúde? Reivindicar a formalização dos trabalhadores de aplicativo é advogar pela saúde? Podemos marchar separados, mas devemos golpear juntos. Nós temos que nos comprometer a promover saúde em todos os aspectos. Segurança é promover saúde, bem-estar é promover saúde. Tem aquela definição batida do OMS, que não é só a ausência de doença, é promover, no geral, condições dignas ao indivíduo. Eu já provei por A mais B que é impossível ficar em cima do muro. Então, sinta o peso na consciência e tome partido. Tome um lado, não seja covarde.